Tudo bom, gente? Vou falar hoje sobre a carta número 3, né, do baralho do Zé Pilintra, né? Que é a carta da luva. A gente tive que anotar, porque são várias coisas, tá? Então vamos lá. Ela é uma carta que ela fala, ela tá remetendo a um sentimento, né? Ao passado. A coisas que aconteceram, mas que ainda reverberam no presente. Então ela é uma carta que guarda uma certa angústia, uma certa mágoa, um gostinho daquelas coisas que ainda não foram bem resolvidas, né? O questão de até material, mas questão de pessoas, de relacionamentos mal resolvidos, de coisas que não foram externadas, coisas que a pessoa engole, acúmulo de coisas que não foram ditas, sabe? Aquela coisa que ficam na garganta e ficam porque a pessoa não botou para fora. Este é um conceito dessa carta. Essa carta fala muito de passado, mas fala de um passado que ainda ressoa na pessoa, daqueles sentimentos que não foram expostos, né? A carta também, ela pode falar até de proteção, tá? Mas proteção física, como as próprias luvas, EPIs em geral, tá? Quando ela fala tratar de proteção é neste aspecto. Ela não, por exemplo, camisinha, também coisa do tipo. Ela não fala de proteção espiritual, tá? E essa é uma carta que ela tem um cunho negativo, né? Então ela tem também aquela questão do rancor, sabe? Aquela mágoa que ficou, ela se encontra aqui também, tá? Ela também não fala de mentira. Ela não é uma carta mentirosa, ela não vai falar de mentira especificamente, mas ela vai falar de omissão, coisas que não foram faladas. Sabe quando tu omite alguma coisa? Essa carta aqui, ela explica muito essa questão da omissão, tá ok? Vamos falar com ela no amor, tá? Ela é uma carta negativa. Então ela não vai trazer coisas boas. Ela vai trazer um aspecto de um relacionamento que não está legal, tá? Ela tem uma questão de ranço, ela tem uma questão de mágoa, coisas que não foram ditas, mas a pessoa não esqueceu. Então ela trata neste aspecto, né? Então é uma carta que, sim, que é negativa nesse ponto, tá? Então quer dizer que é uma situação que não foi resolvida. Tipo, eu não falei tal coisa, mas eu não esqueci. Eu deixei passar, entre aspas, mas na minha cabeça aquilo fica martelando, entendeu? Quando tu teve uma situação que tu não falou, tu não te expressou, a pessoa até pensa que tu não tá mais pensando naquilo, mas pra ti tu tá com aquilo martelando na cabeça. Essa é a medida a carta, tá? Mas vamos supor que a gente tá diagnosticando uma relação e esta carta aparece, tá? Ó, ele tá dizendo que o relacionamento tá ruim, tá? Por quê? Por que ele tá ruim? Porque tu tá ocultando, tu tá engolindo sapos. Tu tá. Sabe quando tu vai enchendo aquele copinho de mágoa? É essa carta aqui. Ah, muita lembrança negativa, então tem muitas coisinhas que a pessoa faz ou que tu faz pra pessoa que fica ressoando negativamente, sabe? Essa carta aqui também tá explicando isso, tá? E aí, esse porquê, essa mágoa, ela acaba sendo explicada junto com as cartas que estão do lado dela. Mas ela sempre vai falar de mágoa, de ranço, de coisas que não foram ditas, mas que incomodam, tá ok? No previsionamento, quando a gente tá falando em relacionamento, tá? Ah, como é que vai ficar? Previsionamento, tô fazendo uma previsão de um relacionamento, ele vai apontar que sim, existe muita mágoa, muitas coisas que não foram ditas, muito ressentimento, ou que vai ter ressentimento na previsão, né? Vocês estão entrando num ponto aí que essa relação de vocês, ela vai ficar com muitas mágoas, com muito ressentimento, um certo ranço, né? Então teria que dar uma olhada nisso, tá? Em questão de algumas ações, né? A questão do sentimento. Deixa eu ver aqui. Conselho, né? Bota pra fora.
externaliza, não guarda. Porque quando essa carta fala de guardar, de não falar, quando a gente aconselha, por ser uma carta negativa, a gente vai aconselhar o oposto. Então bota pra fora, fala, expõe, deixa claro. Porque essa carta aqui, ela não deixa claro, ela não mente, mas ela omite, ela guarda aquilo ali. Ela guarda aquele incômodo. Então, no aconselhamento, na questão do amor, bota pra fora, fala, expõe. Ó, se é uma pessoa solteira, por exemplo, tu tá num relacionamento, tá falando de uma pessoa solteira. Ela não desapegou. Existe uma questão afetiva do passado que ela ainda não conseguiu, então ela tem que liberar esse passado para que tenha coisas novas, ok? Para que ela possa até ter um novo relacionamento, ela tem que desapegar do passado, dos sentimentos passados. E aqui quando a gente vai falar de trabalho, né? Ela refere ao acúmulo. Acúmulo do quê? Acúmulo de serviço. Sabe quando tu vai levando alguns serviços com a barriga e vai deixando? Tu deixa atrasar os prazos. Essa carta fala de atraso também. Se tiver desempregado, tá falando de procrastinação, tá falando de. Poxa, a pessoa tá desanimada, ela tá sem força, ela não consegue ir atrás, entendeu? Mas é muito dela. Então ela tem que trabalhar esse lado aí para que ela consiga fluir, tá? No financeiro, ela fala de dívidas, de coisas que estão reverberando do passado para cá. Em questão no financeiro, ela tá falando de dívidas, tá? Contas não pagas, que a financeiro está ruim de forma geral. É uma carta muito, muito, muito ruim quando cai no financeiro. É essa aqui, né? Vamos supor que vamos previsionar o financeiro que é essa carta. Aparecimento de dívidas, né? Dívidas ativas. Então tu vai gerar dívidas no futuro. Essa carta tá falando disso no financeiro, tá? Aí vamos dizer que fosse por um conselho para resolver a dívida, vai atrás, tenta negociar, vai de forma ativa para resolver as dívidas. Porque como é uma carta negativa, ela vai pedir que tu faça o contrário. Então, vai atrás para resolver essa questão das dívidas, tá ok? Vamos falar agora também na espiritualidade. É uma carta negativa. Então, na espiritualidade, está falando que tu teve um contato espiritual, porém não tem mais. Tu já teve alguma conexão com a espiritualidade, porém não tem mais. Falta de uma desconexão também com a espiritualidade. Ok? Alguma coisa, um caminho espiritual que tu teve e hoje não existe mais. Ela tá falando disso, basicamente, tá? Ah, no diagnóstico ela caiu? Não tá boa a tua espiritualidade. Ponto. Não tá boa, tá? Se, por exemplo, eu tô fazendo uma previsão. Vamos supor, eu tô numa casa, ela tá dizendo que tu vai abandonar, tu vai te enjoar, tu vai largar de mão essa espiritualidade que tu tá abraçando, tá ok? Um conselho na espiritualidade, volta, te conecta com a tua espiritualidade. É isso que ela está falando, tá? Na saúde, ela é muito complicada, porque quando a gente fala de saúde com essa carta, ela tá falando do quê? De coisas ocultas, de doenças assintomáticas. Então tem que tomar muito, 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 muito cuidado mesmo, tá? Porque ela não mostra, tá dizendo que tem alguma coisa camuflada. E no provisionamento, né? No provisionamento, ela tá mostrando, ó, te cuida, porque pode sim ter algumas questões que tu não vai enxergar, né? E aconselhando, faz um check-up, avalia a situação, porque tem alguma situação na tua saúde que ela estará oculta. Tá ok, gente? Espero ter ajudado. Muito axé. Em breve aí saiu a carta número 4.